Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria e com muito prazer, estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição deste quarto e último trimestre de 2021, quando estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. No próximo domingo, estudaremos a lição de número 3, que tratará sobre a conversão de Saulo de Tarso. Será uma aula muito interessante que falará sobre a doutrina da salvação, mais especificamente sobre conversão, arrependimento, e será importante para nós que pregamos o Evangelho, nós que anunciamos o reino de Deus, saber como se dá este processo de conversão da pessoa quando ouve o Evangelho e volta-se para o Senhor nosso Deus. E assim essa lição vai nos dar dicas muito importantes. Eu trouxe bastante material adicional para você, meu querido aluno, meu querido professor, aproveitar bastante a aula no próximo domingo. Eu quero aqui agradecer alguns irmãos que têm estado conosco, fazendo seus comentários, agradecer a alguns irmãos, citarei alguns nomes aqui rapidamente, a irmã Sandra Lúcia da Assembleia de Deus em Alacomba, filial da Adicol, a irmã Ruth Norberto, nossa professora lá da Assembleia de Deus em Jardim Coelho, filial também da Adicol, o pastor Sérgio Loureiro, da Assembleia de Deus de Bela Vista, nosso companheiro e amigo, e o nosso irmão Marco Antônio e a irmã Cláudia Rocha, lá de Serra, Espírito Santo, que estão sempre conosco aqui também assistindo às nossas aulas. Um grande abraço para todos vocês. E se você ainda não fez nenhum comentário, faça um comentário nas nossas lições, e assim nós estaremos aqui citando seus nomes em agradecimento por você estar nos ajudando a estender este canal e estas aulas para outras pessoas, compartilhando e assim deixando lá o seu like, o seu comentário. E se você porventura está nos conhecendo hoje e ainda não está inscrito no nosso canal, eu te peço agora, inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, será um prazer ter você como mais um inscrito do nosso canal. Eu te agradeço de coração, você que nas últimas semanas tem chegado e tem ficado conosco, aprendendo essas lições tão preciosas da palavra do Senhor. Antes de prosseguir, eu quero fazer uma breve oração ao nosso Deus e assim entraremos na nossa lição de fato. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade rica de estarmos aqui mais uma vez para transmitir a teus filhos a lição do próximo domingo. Que o teu Espírito nos conduza naquilo que iremos falar e que eles possam receber a palavra, guardar e transmiti-la com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, vamos então para a nossa aula e começar com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 e 4. A nossa verdade prática diz assim: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Indo para a leitura bíblica em classe, leremos o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 9. Vamos à leitura? Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti
recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Vamos então ao objetivo geral da nossa lição: asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Vamos agora aos objetivos específicos. Primeiro, apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus. Segundo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. Terceiro e último, elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Vamos então à introdução da nossa lição. Diz assim: a conversão de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical. A palavra radical significa desde a raiz. É uma mudança completa, uma transformação realmente. Mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. Continuando, no caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição? Diz assim: a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Primeiro item diz assim: a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Vamos lá? Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se, pelos argumentos racionais, Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante com a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Com sua ida para Damasco, Saulo tinha a intenção de quê? A nossa revista diz assim: acabar de vez com os seguidores de Jesus. Mas nós entendemos que seria mais correto dizer que ele estava indo com a intenção de continuar a perseguir os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural, como já dissemos. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Não está na nossa revista, mas eu coloco para você aí como um acréscimo, e sempre que nós colocarmos a cor verde, é porque nós estamos acrescentando alguma informação ou algum texto para você, meu querido professor e aluno. Eu deixei para você 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, que diz assim: não viu eu a Jesus, nosso Senhor? Então Paulo dá testemunho de que ele viu realmente o Senhor Jesus Cristo naquele encontro ali no caminho para Damasco. Prosseguindo, ele descreve essa experiência como visão celestial. Disse assim para o rei Agripa:
Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Segundo item do primeiro tópico, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os cristãos com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir, de mexer com a sua estrutura física, porque ele ficou literalmente cego, psicológica, porque mexeu com o seu pensamento, e espiritual. Agora ele teve uma experiência que ele nunca tivera até aquele momento, agindo pessoalmente na sua direção. O próprio Senhor Jesus foi em direção a Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como vimos na tela anterior. Prosseguindo, o terceiro e último item do primeiro tópico, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito, diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11, um versículo bem conhecido. Logo, o ponto de partida da experiência da salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus que, em sua justiça, é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Amados e queridos irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus. Se a graça de Deus não se manifestasse na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós estaríamos para sempre condenados. Mas Deus, ele foi misericordioso e piedoso para conosco. O que está escrito em João 3,16 é a demonstração da sua graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. Então, meus amados, a salvação não é algo apenas intelectual, mas ela vai mexer com o intelecto, com os sentimentos e com a vontade. É o que veremos no último tópico desta lição. Saulo, ele perseguia os cristãos. Apesar de ter conhecimento da lei, ele foi instruído a perseguir e a levar à morte aqueles que professavam a fé em Cristo. Porém, neste encontro maravilhoso com Jesus, logo ele percebeu que algo superior, maior do que ele imaginava, estava indo ao seu encontro, quando ele logo de início fala: quem és, Senhor? Ele percebe que quem o derrubou, ele percebe que quem o cegou é alguém que é mais poderoso do que ele poderia imaginar. O próprio Senhor Jesus Cristo encontrou-se com ele e mostrou o que era a verdade. E a partir de então começa um processo na mente, no coração de Saulo, que é o processo de conversão que nós estamos estudando nesta lição. Eu trouxe para você um acréscimo muito importante sobre as operações da graça. É um acréscimo para você, professor, aproveitar e transmitir aos seus alunos.
graça preveniente. É bom entender isso, porque quando nós falamos de graça, nós falamos de favor imerecido, e as pessoas pensam que toda vez que está escrito na Bíblia, graça é favor não merecido, mas nós precisamos entender o contexto da passagem. Nós temos texto na Bíblia, por exemplo, que diz que caíram na graça de todo o povo, e ali a graça significa simpatia. Em alguns momentos a palavra graça significa até fé, confiança em Deus. Então é preciso distinguir as outras graças da graça salvadora, da graça como favor não merecido vindo de Deus para nós. Vamos lá. Graça preveniente é a influência divina que precede a conversão da pessoa, que produz o desejo de voltar para Deus. É o meio pelo qual Deus vai ao encontro do pecador para começar a obra da salvação, atraindo-o e capacitando-o espiritualmente para responder à obra divina. Então, o Senhor, nosso Deus, ele teve misericórdia e ele realmente mostrou isso através da dádiva maior, que é o seu próprio Filho Jesus por nós. Isto é uma graça, ou seja, um favor não merecido. É a graça preveniente. Agora nós temos a graça efetiva, que é o que é? É aquela que capacita os homens a viverem justamente e resistirem à tentação e a cumprirem o seu dever. Por isso, pedimos graça ao Senhor para cumprir determinada tarefa. Senhor, dá-me graça, Senhor. Dá-me da sua graça. Não é o favor imerecido como a graça para a salvação, mas é a graça que nos basta, que o apóstolo Paulo, ao orar ao Senhor, veio esta resposta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, eu te dou capacidade para resistir, eu te dou capacidade para você enfrentar, eu te dou capacidade para você suportar os sofrimentos. Esta é a graça efetiva. Agora temos a graça habitual, que é o quê? É o efeito da morada do Espírito Santo, que resulta em uma vida plena do fruto do Espírito. É a graça que nos enche. Quando falamos estamos cheios da graça, não quer dizer que estamos cheios do favor divino. Quer dizer que nós estamos cheios da presença do Espírito Santo em nossa vida, e aí nós ficamos plenos, preenchidos. Ou seja, precisamos distinguir a graça preveniente da graça efetiva, da graça habitual, para entendermos algumas passagens bíblicas. Então, quando falamos que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, é essa graça preveniente, ou seja, é uma influência que vem de Deus para, ao encontro do homem, mostrar a ele as verdades sagradas. E a partir daí o homem tem, sim, a sua responsabilidade de atender a esta chamada ou não, de atender a esta vocação ou não, de atender a este convite ou não. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, sinal que é necessária uma atitude do homem, um posicionamento do homem. E nessa lição nós ainda falaremos sobre isso. Vamos lá? Segundo tópico da nossa lição: Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento, é o item número 1 do segundo tópico. A palavra arrepender-se vem de um termo grego que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Olha, meus amados irmãos, nós podemos ilustrar isso de uma forma muito interessante. Vou ilustrar para você. Se você precisa ir para um determinado lugar e você pega o ônibus errado e no meio do caminho você percebe que você está no ônibus que não vai te levar ao destino que você deseja, você, naquele exato momento, você se arrepende de ter entrado naquele veículo, de ter entrado naquela condução. Ora, e daí? Você vai continuar naquela condução? Você vai continuar no seu trajeto errado? Não. Vem uma tristeza pela falta de sensibilidade, pela falta de cuidado que você teve naquele momento. Mas esse arrependimento
ele não vai resultar em bons frutos se não houver a conversão. Se você não soltar deste ônibus e voltar pelo caminho e pegar o ônibus certo. Assim, muitas pessoas estão no mundo arrependidas, mas não têm coragem de se converterem. A palavra de Deus nos diz: arrependei-vos e convertei-vos. Então deve haver a tristeza, sim, mas também uma mudança rumo aos propósitos divinos. Vamos lá, diz mais o nosso comentarista: é uma mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Outra coisa interessante é a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isso é arrependimento, é aquela tristeza que vem no coração quando nós temos consciência dos nossos pecados e sabemos das consequências deles e sabemos que isso vai nos levar a um caminho errado, como a ilustração que eu falei aqui sobre o ônibus. Então, é preciso tomar uma atitude diante de Deus para que, dando meia volta, trilhemos o caminho que Deus tem preparado para nós. Prosseguindo, eu trouxe para você esta tela adicional também, está aí em verde ao redor, deixamos branquinho para ficar bem destacado para você. Como deve ser o arrependimento? Não está na nossa revista, é para você, professor, aproveitar, printar esta tela, copiar, você que já deve estar com a sua canetinha na mão, porque essas aulas você assiste com caneta na mão. Como deve ser o arrependimento? Primeiro, o arrependimento verdadeiro é um arrependimento com confissão. Senhor, tenho pecado diante de ti, tenho cometido este pecado. Confissão é algo que tem se afastado um pouco das igrejas atualmente. Mas o arrependimento verdadeiro, ele vem com confissão. Segundo, vem com oração. O arrependimento vem com uma atitude de querer se aproximar de Deus. Você vai orar ao Senhor e demonstrar o seu arrependimento. Terceiro, o arrependimento, ele tem que vir acompanhado pela fé. Porque pela fé é que nós alcançamos as bênçãos de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu destaco o número 4, porque nós já estamos falando exatamente sobre isso. Deve ser com conversão. Se o arrependimento não for seguido de conversão, ele vai ser apenas arrependimento e não haverá nenhuma mudança de comportamento ou de conduta. Quinto, deve ser com tristeza. Nós vamos ler este versículo ainda durante esta aula. Deve ser com humildade. Eu me arrependo, me quebrantando diante de Deus. E por último, deve ser com frutos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A pessoa que se arrepende de fato, nós vemos os seus frutos, ou seja, os frutos deste arrependimento. É um novo pensamento, uma nova atitude, uma mudança de caminho, uma mudança completa que acontece porque o arrependimento deve mostrar os seus frutos. E como é bom lembrar disto e falar isto com clareza para aqueles que se convertem, porque muitas pessoas estão hoje aderindo à igreja, chegando, vai se aproximando, mas nós precisamos daquele momento particular de confissão, de arrependimento, de choro, de lágrima, de tristeza, quando a pessoa diz assim: eu não quero mais praticar o que eu praticava, eu agora vou servir a Deus. Isto mostra a verdadeira conversão que começa com um verdadeiro arrependimento. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. A luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. Irmãos, eu destaco isso porque isso é maravilhoso. Quando alguém verdadeiramente tem uma experiência com Deus, ele logo pergunta o que fazer. Isso aconteceu, até coloquei ali no finalzinho, em Atos capítulo 2, versículo 37, quando Pedro proferiu o primeiro sermão, aqueles homens que ouviram disseram logo: o que faremos, varões e irmãos? Ou seja, diante de tudo que nós ouvimos, qual deve ser a nossa atitude? Saulo de Tarso fez a mesma coisa. Quando ele ouviu as palavras do Senhor Jesus Cristo, ele disse: que queres que eu faça?
Diz assim a nossa revista: de uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstrava agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. E eu quero ler para você Atos 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Qual foi a resposta? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Prosseguindo, vamos para o terceiro item do segundo tópico. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural, do resplendor de luz sobre os seus olhos, transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer a Cristo, o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. E eu chamo a atenção de você, meu querido professor, para o que temos nesta tela. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte: há um trabalho interior do Espírito Santo chamado regeneração. Tito, no capítulo 3, no versículo 5, nós não colocamos esse texto aí para você, mas você pode ler comigo. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Então há uma obra feita no interior do homem, mas esta obra feita no interior vai mostrar os seus reflexos no exterior, na sua conduta. E Paulo vai mostrar isso nesse texto, Efésios capítulo 4, versículo 25 a 30, que nós vamos ler com você na próxima tela. Prosseguindo, é o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Isto Paulo disse aos Efésios com as seguintes palavras: por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25 a 30. Prosseguindo, vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição: as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeira faculdade é a faculdade intelectual. Eu chamo a atenção dos queridos professores que estão nos assistindo, que nós trouxemos aí 2 textos que não estão na nossa revista, mas que nos ajudam a entender que, primeiro, a transformação tem que acontecer no nível do intelecto. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. Isto é,
reconhecimento do estado de pecado. Nós não vamos falar muito sobre pecado, porque isso demandaria mais tempo, mas o pecado, ele é um ato, ele é um fato e ele é um estado. Quando o homem fica mergulhado no pecado e é dominado pelo pecado, ele fica no estado de pecado. Ora, ele precisa então da graça de Deus para alertá-lo e dizer: aceita Jesus Cristo como Salvador, muda de vida, Deus tem um plano na tua vida. Então, com aquela palavra, com a mensagem pregada de forma clara e objetiva, a pessoa sente no seu coração que ele é um pecador, e isso mexe com o seu raciocínio, ele começa a pensar diferente do que pensava antes. Nós deixamos ali um texto em Lucas, no capítulo 15, versículo 21, mas eu gostaria de mostrar como essa mudança aconteceu na mente deste jovem, desta parábola, a partir dos versículos anteriores. Eu trouxe para você o 21, mas eu quero ler para você o versículo de número 17 até o 21. Fala assim: e tornando a si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ou seja, ele refletiu, ele pensou, e aquilo mexeu com o seu intelecto. E diz mais no versículo 18: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros, porque na sua mente ele sabia que os jornaleiros estavam lá trabalhando e estavam sendo mais bem alimentados e nutridos do que ele fora da casa paternal. Versículo 20: e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, pequei, é o reconhecimento lá na mente, no seu intelecto, de que ele estava numa situação muito deplorável. Então a mudança começa primeiro no intelecto. E aí é importante, meus amados irmãos, nós pregarmos mensagens que falem ao intelecto, que a pessoa realmente compreenda a mensagem. O segundo texto que eu trouxe para você, meu querido professor, está em Mateus capítulo 13, versículo 23. E olha que interessante, diz assim esse texto: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. O que queremos dizer com isto? Como é importante nós, pregadores e ensinadores, mostrarmos com clareza a palavra para que as pessoas entendam, compreendam. Isto vai fazer com que o seu intelecto seja iluminado pela palavra do Senhor, e aí começa o processo de transformação, de conversão, quando reconhece o seu estado de pecador, o seu estado miserável diante de Deus. E assim, Deus vai trabalhando na mente daquele que está na igreja, naquele momento que você está pregando, meu amado irmão. A palavra deve ser pregada com bastante nitidez, com bastante clareza, para que as pessoas entendam, compreendam, e assim possa germinar a poderosa semente da palavra de Deus. Prosseguindo, item número 2, faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado. Diz assim o texto que disse para você que tínhamos aqui na nossa lição, é este. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que esse texto quer dizer? Quando a pessoa ouve a palavra, entende, compreende a palavra, os seus sentimentos são afetados de tal modo que ele fica triste, ele fica quebrantado, chora muitas vezes, porque sente na emoção algo que precisa ser mudado. Os seus sentimentos precisam ser mexidos e transformados pela palavra também na hora da mensagem ou quando um louvor é cantado. Deve mexer com o seu interior, com os seus sentimentos. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia
No Salmo 51, versículo 1, temos: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, nós temos o quê? Nós temos a mudança no intelecto, nós temos a mudança nas emoções, nos sentimentos, mas não adianta a pessoa apenas ouvir a palavra, chorar, e muitos fazem isso. Nós pregamos às vezes a palavra e notamos isso na igreja, a pessoa está ali, ouve a palavra, sente a palavra de Deus, ele sente tristeza pelo seu pecado, ele sente lá no fundo um desejo de mudar, mas falta a terceira coisa que nós vamos falar aqui agora. Falta às vezes a vontade, a ação, a atitude. O que fazer depois daquela mensagem? Que atitude tomar? Que passos dar? O que eu não devo fazer? O que eu devo fazer? Onde estará a minha predisposição para fazer aquilo que Deus realmente quer? Vamos lá, diz o nosso comentarista o seguinte: se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, e infelizmente, o pecado faz a separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus. E aí, quando vem a redenção do pecado, o homem, então, experimenta a purificação, experimenta a santificação e vem sobre ele um desejo de realizar a vontade de Deus. É nesse momento, eu acrescento essa frase, que ele sentir-se-á capaz de abandonar o pecado. Eu vou deixar este vício, eu vou deixar este pecado. Então vem o desejo, a vontade e então a atitude. Talvez, meus amados irmãos, o que falta muitas vezes são atitudes. Compreensão da verdade, muitos têm. Sentimento, dor, pesar pelo pecado, muitos têm. Mas fazer a vontade de Deus, estar na casa do Senhor, servir ao Senhor, orar de fato, ler a palavra de Deus, abandonar as coisas que o mundo oferece, muitas vezes é a grande dificuldade que muitos têm, e por isso a conversão não acontece de forma completa. Para ser completa, a conversão tem que estar a nível do intelecto, a nível de emoções e a nível de vontade. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para então unir sua vontade com a vontade de Deus. É depois dessa transformação, a regeneração por dentro, a conversão por fora, é depois de o homem purificado e lavado, a sua mente, os seus desejos purificados, agora ele está pronto para cumprir a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia, nós aqui confirmamos aquilo que o nosso comentarista fala. Realmente, isto não é bíblico, apesar de ter uma teoria que se fundamenta em alguns versículos da Bíblia que queiram trazer para nós, mas nós também rejeitamos essa ideia. Deus deu ao homem a condição de quê? De aceitar ou rejeitar a salvação. Isto também é bíblico. Não fosse assim, nós não teríamos que pregar o evangelho para convencer as pessoas dos seus pecados, já que todos os salvos estão predestinados. Então, existe a predestinação? Sim, mas a predestinação coletiva. A Bíblia, em momento algum, fala de predestinação individual. E nós precisamos ter cuidado com estas doutrinas, principalmente no meio evangélico e no meio assembleiano. Há uma infiltração destas doutrinas que nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos pregar o evangelho para todos. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os que creem. É preciso que nós preguemos o evangelho da graça para que as pessoas tenham essa oportunidade de decidir ao lado de Jesus, ou seja, decidir servir a Deus em santidade e verdade. Então, o que nós vimos aqui neste terceiro tópico é o seguinte: precisamos o quê? Primeiro, do reconhecimento do estado do pecado. Depois vem o quê? A tristeza pelo pecado. E, por último, o abandono do pecado. Veja que essas três coisas estão relacionadas. Primeiro, eu reconheço, eu sou um pecador. Depois disso, tem que haver uma tristeza.
para não cometer mais o pecado, eu tenho que me entristecer, eu tenho que olhar o pecado como algo nojento para a minha vida, algo que vai me trazer males. E por último, diante disso, eu vou abandonar o pecado e vou servir a Deus. Esse abandono do pecado é a vontade humana se coadunando com a vontade de Deus, porque diz a palavra do Senhor que a vontade de Deus é a nossa santificação, e quando abandonamos os pecados, nós estamos nos santificando e ficando cada vez mais prontos para sermos usados por Deus na sua obra, como foi usado Saulo de Tarso, que depois passou a se chamar Paulo, e você conhece muito bem a história, nós estamos aprendendo nesse trimestre sobre ele. Por último, eu queria deixar para os irmãos algumas dicas bem interessantes, irmãos, sobre o texto que nós aprendemos. Esta expressão, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu queria que você, meu querido estudante da Bíblia, prestasse bem atenção no que vou falar. Esta parte não se encontra em Atos capítulo 9, versículos 5 e 6, não se encontra em algumas versões. Eu deixei para os irmãos o seguinte: esta parte do versículo 5, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, não se encontra em algumas Bíblias, porque, segundo os estudiosos, não se encontra em alguns manuscritos. Então, essa parte do versículo 5, assim como a primeira parte do versículo 6, só aparece nas versões mais tradicionais e renomadas. As versões mais atuais não traz esse texto. Veja o seguinte, eu trouxe para você aqui 3 que contém esse texto, que é Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Corrigida Fiel e a King James. Eu trouxe para você 3 que não temos esse texto. Almeida Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional, conhecida como NVI, e a nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH, onde temos também um texto que não se encontra essa expressão, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas eu quero te alertar uma coisa, então isso não está correto. Na verdade, se você olhar o texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, Atos capítulo 26, no versículo de número 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então esse texto está registrado em Atos capítulo 26, versículo 14, quando Paulo conta, quando Paulo testemunha a respeito do que lhe aconteceu lá no caminho de Damasco. Ou seja, ainda que não haja esse texto em algumas versões, nós, pelo relato de Paulo, nós entendemos que isto foi realmente falado pelo Senhor Jesus Cristo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em Atos capítulo 26, versículo 14, o apóstolo Paulo reafirma esse texto que em algumas versões não existe em Atos capítulo 9. Amém? Eu trouxe para você aqui algum exemplo para você entender. Nós temos ali a revista corrigida e temos a versão NVI. Na revista corrigida está assim, como você leu conosco aqui na leitura introdutória. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí diz na revista corrigida e nas outras versões, revista corrigida fiel, e King James diz assim, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Agora, na versão NVI, que é uma das versões que não contém esse texto, está escrito assim, você pode procurar aí, pesquisar, e você vai comprovar isto. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegue. E vai direto para a parte que lá em cima vem após, disse-lhe o Senhor. Diz assim, levanta-te, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Todas as versões têm, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra
os aguilhões. Amém? Então vamos para alguma explicação, só para você entender esta expressão. Recalcitrar significa o quê? Demonstrar resistência para obedecer, não ceder, obstinar-se. Significa dizer, responder, reagindo em contrário, negando. E aguilhão significa uma vara com a ponta de ferro afiada, usada para tanger bois, ou aguilhada. A pessoa que conduzia os seus bois, ele tinha na sua mão um aguilhão ou uma aguilhada que servia para espetar o boi, para ele poder caminhar, para ele poder continuar a sua trajetória, para corrigir a sua trajetória. E também aguilhão significa também ferrão, também conhecido como ferrão de um animal, como abelha, escorpião, ou seja, aquela ponta do escorpião e da abelha que fere quando esses animais estão sendo atacados, eles têm como um instrumento de defesa. Então, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, significa o quê? Saulo, será duro para você se você ainda reagir, se você ainda reagir de forma contrária a esta chamada, se você não obedecer a essa chamada. Uma boa ilustração é o enforcador que nós usamos nos cães. Quanto mais ele se agita, mais ele se machuca. Então, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Pode significar, meus amados irmãos, que de uma forma não citada na Bíblia, Saulo já percebia algo de sobrenatural, algo de especial no povo de Deus. E parece que lhe faltava uma experiência viva, real com o Senhor Jesus Cristo. E isso aconteceu. E a palavra foi para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti reagir, tentar não se submeter. Então, deixo aqui esta orientação para você, meu querido irmão, sobre esta expressão. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, resistir contra aquilo que te fustiga, resistir contra aquilo que te aperta. Será duro. Então ele obedeceu ao chamado e se tornou o apóstolo dos gentios, uma grande referência para todos nós. Chegamos, enfim, à nossa conclusão. Vamos lá? A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor da luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. Duro seria para ele, meus irmãos, recalcitrar contra os aguilhões. Olha aí a nossa conclusão, corroborando aquilo que nós falamos. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Vamos então terminar a nossa aula convidando você para a próxima aula, lição número 4. Falaremos sobre Paulo, a vocação para ser apóstolo. E o meu convite e a minha recomendação para você é: não perca a próxima aula. Aqui queremos terminar esta aula agradecendo a vocês que estiveram conosco até o final. Eu quero deixar mais uma vez um abraço para a minha família, a minha esposa, irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia, e também um abraço para o meu pastor, o pastor Samuel da Silva. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu fico muito feliz em estar aqui transmitindo esta aula para você e quero que você, meu amado irmão, continue orando por nós. E se você, porventura, está aí e não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição agora. Se ainda não deixou seu comentário em nenhuma das nossas lições, este é o momento de você comentar, agradecer a Deus por esta aula e também nos incentivar. Cada comentário que lemos é um incentivo a mais para continuarmos fazendo este trabalho. Vá para a aula com inspiração, com graça, com unção de Deus, e assim os teus alunos estarão sendo bem servidos com a palavra de Deus e com a unção do Espírito que estiver sobre a sua vida. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.